Salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje vou falar mais um pouquinho de história, vou falar de uma virada de chave, de uma mudança de caminho, de destino, que foi a chegada de pelo menos 2 ou 3 jogadores fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa afirmação e para que aquela raiz de fato espalhasse da forma como se espalhou. Quero falar do campeonato de 1913 e 1914 e também da chegada de 2 jogadores importantes. O Corinthians vinha jogando já como um time amador na várzea, tanto no campo do Lenheiro como fora dos seus domínios, fora do Bom Retiro, e fazendo grandes exibições e chamando muita atenção. E já captando muita popularidade nesse aspecto. O futebol começava a ficar muito mais popular depois da chegada do Corinthians. Então fomos disputar o nosso primeiro campeonato paulista em 1913, tivemos que passar aí por uma peneira, jogar contra 2 times para poder ter acesso a esse campeonato da Liga e conseguimos fazê-lo. Primeiro turno, muito mal. Última colocação, preocupante. Então a diretoria, o que ela fez? Ela foi buscar alguns jogadores que estavam no segundo quadro, alguns jogadores que estavam chegando naquele momento do Botafogo do tamanho do ATI, para reforçar o time. Então, a base daquele time que jogou o Campeonato Paulista em 1913 e depois foi campeão em 1914 de forma invicta, é o primeiro invicto desde 1902 que conseguira 10 jogos e 10 vitórias. Então foi assim, gol. Começou com Casimiro do Amaral, em seguida veio o Sebastião no gol. Sebastião, primeiro goleiro campeão paulista do Corinthians. Lateral direito, Fúvio, zaga, Bianco e Casimiro Gonzalez. Lateral esquerdo, o nosso volante, antigo volante Politi, vai para lateral esquerdo. O nosso meia, irmão do Neco, César Nunes, que era um meia atacante, vira volante, jogando juntamente no meio de campo com o Américo e com Pérez. Na frente jogando um ataque praticamente que veio do Botafogo do tamanho do ATI. Acabaram de chegar Amilcar Balbui, Aparício e Neco, que já vinha em 1910 do Botafogo, mas que estava jogando no segundo quadro, para reforçar o nosso time. Então essa era a base que ficou muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto é que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista depois de 1914 de forma invicta. Se tivesse disputado em 1915 na mesma liga, com certeza teria sido campeão de novo. Porque ele sofreu aquele probleminha do convite da Ápia, não conseguiu jogar na Ápia, não conseguiu voltar para a liga, ficou sem jogar. E em 16 volta e é campeão invicto de novo. Possivelmente seríamos tricampeões se tudo desse certo em 1914, 1915 e 1916. Mas de que eu quero falar especificamente? Eu quero falar daquele cara que mudou a nossa chave. Eu quero falar de Amilcar Balbui. Amilcar Balbui, que nasceu em 1893 na cidade de Rio das Pedras, ali perto de Botucatu, aquela região ali de Sorocaba. Ele nasceu ali em 1893 e faleceu em São Paulo em 1965. Jogou 213 jogos com a nossa camisa, fez 93 gols com a nossa camisa. Foi o primeiro jogador do Corinthians a vestir a camisa da seleção brasileira em 1916. Até o seu filho, Amilcar Balbui Filho, deu um depoimento no nosso documentário do centenário, mostrando a camisa que o pai vestiu pela seleção brasileira. E ele mesmo deu um relato que muitas vezes o pai dele foi jogar depois do Palestra Itália, ele jogou 10 anos pelo Corinthians, ele foi jogar no Palestra Itália, que ele jogava com a nossa camisa por baixo da camisa do Palestra Itália. Tal era o seu amor pelo Corinthians, tal foi a sua identificação com a nossa camisa. Foi um jogador também que foi jogar na Lazio de Mussolini, um dos que foi jogar na Lazio de Mussolini, mas já não estava no Corinthians, estava no Palestra Itália. Foi um jogador fundamental. Eu acho que esse cara, ele foi o determinante para a técnica, para uma maneira mais cadenciada, mais inteligente de jogar do Corinthians. E ele, juntamente com o Neco, com o Aparício, que também foi um grande jogador, juntamente com o Pérez, com o Américo, foram jogadores determinantes nessa carreira corintiana. Cara, ele foi tão importante assim, a sua família foi tão importante no seio corintiano, que o seu irmão Hermógenes Balbui, ele também teve uma participação fora do campo. Olha que legal. Ele ajudou a dona Antônia Peroni a confeccionar o primeiro distintivo do Corinthians, o CP. Ele era um litógrafo. Então, o primeiro distintivo junto com a dona Antônia, o segundo e o terceiro, quarto escudos do Corinthians foram todos desenhados pelo seu irmão, pelo irmão do Amilcar. Então, olha, tanto dentro do campo como fora do campo, a participação dele foi muito importante. No depoimento do seu filho, até chorando, emocionado, falando do amor que ele tinha pelo Corinthians, do amor que ele tinha pelas coisas do Corinthians, é de emocionar, é arrepiante.
E mostra aí a nossa essência, né? Mostra o nosso berço. Pessoas que deram tudo, deram a vida, deram a sua história. Pouco se lembram desses caras, pouco se fala desses homens importantíssimos. Mas se hoje nós temos uma torcida gigante, maravilhosa, um clube com uma projeção incrível, é porque esses jogadores simples, operários, que não ganhavam praticamente para jogar futebol, e deram tudo para que esse time tivesse uma cara, tivesse um rosto, tivesse uma história, tivesse uma conquista. Então o Amílcar Balboi foi muito importante. Agora eu quero falar sobre um segundo jogador também muito importante nessa retomada. Américo Fiaschi. Quem foi Américo Fiaschi? Américo jogava no União da Lapa, aquele grande time da Lapa, o Galo da Lapa naquele momento, o time mais difícil de ser batido, o primeiro adversário do Corinthians em 1910, no dia 10 de setembro. Ele era um meia atacante do time do União da Lapa. Ele faz a primeira partida contra o Corinthians, sim, ele joga contra o Corinthians em 1910, ele dá aquele depoimento dizendo que tinha enfrentado um time muito forte, um time muito valoroso, um time muito comprometido, muito raçudo, e que se tivesse um ventinho mais a favor, possivelmente o Corinthians empataria aquela partida e viraria. O Corinthians perde a sua primeira partida por 1-0. Então esse cara ele teve uma ligação tão importante, ele começou a acompanhar o Corinthians, mesmo jogando no União da Lapa, que mais tarde, em 1913, ele resolve vir jogar no Corinthians. O Américo Fiaschi, ele participava naquela época já dos combinados paulistas, da seleção paulista, era um jogador importante, de uma técnica muito importante. Então a chegada dele, o recuo do César Nunes, juntamente com o Amílcar Balboi, juntamente com o Pérez, juntamente lá com o Neco, transformou o Corinthians numa potência muito grande. E é um jogador que jogou aí pelo Corinthians 154 partidas, fazendo 49 gols também. Importantíssimo em todos os sentidos. Então eu digo que essa mescla de jogadores praticamente que não iniciaram aquele campeonato de 1913, mas foram chegando e foram dando corpo para esse time, é que marcaram, né? Talvez se esses caras não tivessem tido essa importância, não tivessem conseguido tão rapidamente uma ascensão técnica a ponto de fazer desse time tão novo e tão combatido, um time que ainda não era muito bem aceito no meio do futebol, pela sua popularidade, aquilo incomodava demais a elite do futebol paulista. Esses caras foram fundamentais, esses caras ficaram praticamente 10 anos dentro do Corinthians, identificação tanto dentro como fora do campo, trabalhando pelas coisas do Corinthians, se doando mesmo, jogadores que foram depois participaram ativamente quando saiu o Corinthians do Bom Retiro para ir ali para o campo da Ponte Grande em 1917 para 1918. Esses caras trabalhavam de dia, esses caras iam lá, arrancavam raiz, cortavam árvores, plantavam grama, assentavam lá as madeiras, né, porque os estádios todos eram feitos de madeira naquele momento. Então, você vê, trabalhar o dia inteiro para ganhar o seu sustento, para manter sua família e de forma voluntária e gratuitamente, tentando ali elevar os primeiros marcos, né, os primeiros pilares da história do Corinthians. Então, gente, tem hora que eu fico assim, eu não sou um formador de opinião, não é isso, não é essa a minha ideia. A minha ideia é sempre falar da história do Corinthians. Eu acho que esses caras deveriam ter um espaço um pouquinho maior dentro daqueles bustos que já temos dentro do Parque São Jorge. Hoje o Parque São Jorge ele se limita ali praticamente a 160 mil metros quadrados. Inicialmente, quando ele foi comprado, era 45 mil. Hoje ampliou demais o clube é muito grande. Eu acho que muitos bustos deveriam ser colocados ali, porque caras fundamentais, anônimos praticamente, para o mundo de hoje, para as informações de hoje, mas que foram importantes para que esse torcedor hoje vá dentro do Parque São Jorge, para que ele leve sua família, para que ele vá na piscina, que ele vá na bocha, que ele vá jogar o seu futebol society, que ele vá no restaurante, que ele faça tudo o que ele faz dentro do clube, né, as coisas que o clube lhe oferece. Isso só acontece porque esses meninos, né, esses garotos na época, a pessoa tinha 15, 16, 17, 18 anos, com uma responsabilidade muito grande de um crescimento que se tornaria praticamente incontrolável, que é o time do Corinthians. Então eu acho que sim, eu acho que falar desse episódio hoje, falar para mim de Amílcar Balboi e falar
especificamente de Américo Fiaschi, que é o cara que nos enfrentou lá na primeira partida que nós fizemos e veio jogar para nós, reconhecendo a grandeza e importância desse time, é fundamental para que a nossa chama nunca se apague, né? A nossa chama nunca pode apagar, a história nunca pode ser esquecida, a história ela tem que ser muito bem divulgada, muito bem enfatizada, para que as pessoas entendam que não é só a conquista, não é só a vaga, não é só o televisionamento, é um sentimento à parte. Eu não tenho aqui como explicar esse envolvimento emocional que o Corinthians transporta do seu distintivo, da sua camisa para o seu torcedor. E essa química, né, essa conexão que existe, Corinthians com seu povo, Corinthians com aqueles até que não gostam do Corinthians, que se incomodam com o Corinthians. Então é um fenômeno, gente, é um fenômeno, e esse fenômeno só foi possível porque esses grandes jogadores da época tiveram a honra e tiveram a dignidade, né, de deixar nossa camisa cada vez mais alta, nossa bandeira cada vez mais alta, mais conhecida, mais respeitada dentro do seio popular. Então é isso, gostaria muito de falar sobre esses dois jogadores, para mim, importantes, Amilcar e também o Américo, que vieram de fora, que transformaram o Corinthians no grande e no gigante Corinthians que é hoje. Foi lá atrás, tá, gente? Essas foram as primeiras pedras que foram colocadas nesse pequeno pilarzinho e que transformaram o Corinthians no que é hoje. Então é isso, gostaria muito de mandar essa mensagem para vocês. Se você não conhece o canal, por favor, vá lá no canal, vá lá no YouTube, coloque lá Legado da Fiel, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, como eu sempre digo aqui no final dos episódios, gente, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos, meu timão, não para de lutar.